flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling. Chi lavora con Mourinho prima di ogni partita rimane colpito dalla sua fiducia in se stesso. A vontade que ele manifesta antes de jogos importantes. Não é normal. Um treinador antes de um jogo importante está à partida nervoso, apreensivo e a vontade que ele demonstra 4 ou 5 horas antes do jogo é qualquer coisa verdadeiramente alucinante, é difícil de encontrar de facto alguém assim. É único, é único. Before a game, yes, he was very relaxed, but that's because he was better prepared than anybody else for that game. No final das palestras nós íamos para jogos de grande importância e saímos todos a rir. E depois tinha o inverso, que é aqueles jogos de taça, normalmente os níveis de concentração são bem mais baixos. E nós saímos da palestra e dizemos, pá, malta, vamos lá, mas é importante. Ou seja, quase que nos punha a responsabilidade que se corresse mal, a culpa era nossa porque os níveis de concentração não eram aqueles que são os desejados. Recordo-me que ele ficou com a alcunha de Tom Sawyer por causa dos saltos que deu ao longo da linha. Recordo-me, obviamente, das palavras que ele me disse antes do jogo, porque ele adivinhou o resultado, adivinhou aquilo que se ia passar. Superstizioni o rituali? Nessuna delle due, ma ci sono cose di cui Mourinho non può fare a meno prima di entrare in campo. Não sou supersticioso, portanto aquelas coisas de vestir uma determinada peça, de calçar uns determinados sapatos, de usar um determinado relógio, é o tipo de situação que comigo não entra. De chegar ao banco com o pé direito ou com o pé esquerdo, esse tipo de situação comigo não entra. Portanto, rituais não tenho. Tenho as coisas que me fazem sentir bem, por isso, antes de sair do hotel em direção ao jogo, ler 3, 4 linhas da Bíblia não é um ritual, faz-me sentir bem. Telefonar e falar à minha mulher, aos meus filhos, antes de sair do hotel para o jogo, também não é um ritual, também não é uma superstição, é uma coisa que me faz sentir bem. Portanto, basicamente são coisas que me fazem sentir bem e não rituais ou superstições. La partita inizia e il posto in cui Mourinho dà il meglio di sé è la panchina. Há treinadores que às vezes estão a pensar em fazer em termos de um jogo que ele já o fez, e é aí a grande vantagem que ele tem em relação aos outros treinadores. Que alguém que tem a capacidade de transmitir emocionalmente uma expressão de stress, entre aspas, de pressão, de exigência, ao mesmo tempo que consegue estar calmo por dentro para analisar tudo aquilo que está a acontecer. Ele pede opiniões tendo já uma ideia muito clara do que quer fazer, e portanto eu penso que ele pede opiniões para verificar se alguma coisa lhe falta. Um episódio que eu penso que foi com o Grant Paul, que ele estava no decurso de um jogo, ele estava no banco e chama, no momento em que a bola sai junto à lateral e o árbitro está próximo, e ele começa a gritar para o árbitro: tu não tens coragem de apitar, estás com medo de apitar. E naquele momento, depois de dizer isto, salta o banco e vai se sentar na bancada porque pensa que o Grant Paul vai meter fora. E o Grant Paul: não, senta-te aí no banco que eu quero-te aí. Jogámos no Chelsea e havia ali começado, porque os bancos são muito juntos, os bancos no Stamford Bridge.
e nós jogávamos com o Blackburn. O Jones queria que o lateral direito subisse e o Robin queria ir com ele, e o Zé começou a dizer para não ir, e o Robin começou a dizer, não, mas não, fica, e o Jones começou a dizer, vai, porque era para o Robin ir, e o Zé tanto chamou a atenção para não ir, o que é que acontece? Ganhámos a bola na esquerda, gol 1-0, diz o Jones para o Zé, já me lixaste. No jogo que fiz 4 golos, ele perguntou, então, queres sair? Eu disse, você quer que eu saia? Ele disse, não, queres marcar o 5º gol? Eu disse, já agora? Então vá, joga, marca o 5º gol para mim. Mourinho si porta sempre dietro un fido aiutante. Alla semifinale di Champions League, quando il Porto sconfisse il Deportivo La Corugna, aveva questo taccuino. O Iverino é a minha preparação para o intervalo. Porque o intervalo é um espaço de 10 minutos onde muitas vezes não se faz nada, onde muitas vezes não se decide nada, onde a maior parte das vezes não tem grande importância, mas algumas vezes o intervalo pode fazer diferença. E eu preparo-me durante a primeira parte com algumas anotações que no fundo são aquilo que eu quero dizer aos jogadores durante o intervalo. Gli intervalli delle partite, dove se c'era da dire qualcosa a me o a chiunque altro era molto duro, però lo faceva per toccare nell'orgoglio e per stimolare questa persona a rendere qualcosa in più. E la verità è che ci è sempre riuscito. Recuerdo, ahora un partido en Cagliari el año pasado que perdíamos 1-0 en el entretiempo y me retó entre comillas y la verdad que me dio algo más y segundo tiempo hemos ganado el partido, he hecho los 2 goles. No jogo contra o Múrcia, ele mandou-me aquecer, eu e o Xavi Alonso, cheguei ao balneário, ele virou-se para mim, queres entrar? Eu disse, mas você não quer que eu entre? Quero. Então eu também quero. E entrei. Nunca são vídeos muito longos, são vídeos de 10 minutos, onde o objetivo é não criar também uma fadiga mental aos jogadores, digamos assim. Algumas vezes com vídeos personalizados, por exemplo, os defesas tinham as imagens dos avançados, os avançados tinham as imagens do guarda-redes e dos defesas. Portanto, nós íamos para o jogo, se não ganhássemos, havia duas hipóteses, ou porque não tínhamos sido competentes, ou porque realmente o adversário tinha sido mais forte. Mas era difícil essa. Prima delle partite decisive, Mourinho si spinge al limite. Nessuno può sbagliare. Recordo alguma noite sem dormir na preparação de algum jogo mais importante. Por exemplo, o ano passado, quando chegámos ali às meias finais final da Champions, eu e os meus adjuntos chegámos a ficar e a dormir no centro de estágio, a dormir entre aspas, a devorar vídeos de adversários. Era o Barcelona nessa meia final, mas a forma como faz a primeira transmissão de imagens dessa semifinal, que inverte completamente o objetivo no primeiro vídeo que mostra, onde o primeiro vídeo, em lugar de ser um vídeo que demonstra as qualidades do adversário, são imagens dos nossos jogos na fase de grupos, onde demonstra as debilidades todas do adversário, e a ideia que transmite imediatamente aos jogadores é que é muito possível e nós somos capazes de o fazer. Perché le finali servono a vincere e a provare emozioni forti. Emoções fortes. Ter sido em Madrid, eu não tinha certeza, mas tinha quase certeza que ia ser o meu novo estádio, que ia ser o meu último jogo no Inter. Estar aqui, ter a família aqui, um jogo com significado grande, poder entrar na história como um dos poucos que ganhou 2 Champions em 2 clubes diferentes, um sonho para o Inter e para os jogadores do Inter que nunca tinham ganho uma competição como esta. Lembro-me de tudo e de mais alguma coisa, mas estar neste estádio e ganhar neste estádio uma Champions, e logo a seguir, horas depois, decidir-me finalmente que venho para aqui e dias depois regressar aqui já como treinador do Real. Foi
foi um filme bem realizado. El final fue emotiva para todos, porque fue llegar al lugar soñado. Yo hace 15 años que esperaba ese momento y tener el privilegio de como capitán levantar esa copa para mí fue muy importante. Y fue emotivo el después, porque me acuerdo que en medio del festejo lo fui a abrazar a él, le agradecí por estos 2 años, sabiendo que él había ya tomado la decisión de irse a Madrid. Me acuerdo que nos abrazamos y lloramos los dos. Nell'ora dell'addio all'Inter, il pianto, l'emozione e la separazione. Anche il più duro tra i duri ha pianto come un bambino quando Mourinho se n'è andato. Ma Mourinho non lascia mai uno dei suoi a piangere da solo. Un uomo duro, forte, che ha un cuore. È un cuore dove si butterebbe nel fuoco per chi dà tutto per lui. E l'ultimo momento è stato forse il più triste, il più toccante, perché avevo toccato, si dice così in Italia, con mano il fatto che lui sarebbe andato via. Lui faceva parte di una famiglia, forse era il capobranco di questa famiglia, dove era disposta tutta insieme ad andare contro chiunque. Che hai detto a lui e lui a te? Ho detto adesso come faccio ad andare avanti, però purtroppo la vita deve andare avanti, quella normale, figurarsi quella sportiva, però dentro di me rimane il fatto che lui sia stato una persona speciale, quello più bravo che ho avuto. El grupo siempre le respondió y eso demostraba que más allá de lo futbolístico quedaba la persona, y esas son las cosas lindas que deja el fútbol. El abrazo final, la emoción de lograr algo único, lo que hemos hecho sobre todo acá en Italia, que ningún equipo lo había podido lograr. Fu la replica di un film già visto 2 anni prima al Chelsea. When I found out, it was maybe 11:30 at night. It was on the news that he was leaving, and straight away I got on the phone to Didier and Frank, and we can't let this happen. We spoke to the club that we didn't want him to leave, but I think he'd had an agreement with the club. A despedida, o abraço a todos, sempre foi um momento difícil para nós. Didier, por exemplo, foi um deles que chorou bastante, parecia uma criança autêntica a chorar. Para mim também custou bastante, mas estar a chorar à frente de todos fica muito complicado. Mas quando se lembra do Didier, principalmente, foi aquilo que